Faith, the Son, a faith in the Holy Ghost, three in the one. Demons will tremble at sinners awake. A faith in Jehovah will anything. How many loves a good happy crowd like this? Oh, God bless you, sir. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of His fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. Oh, hallelujah. He's coming again. Would you want to be His foe, or would you want to be His child? Our angry God on that morning. Nothing but the blood of Jesus will He recognize. Hallelujah. He'll never, your church membership will be nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that Lord that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Is there another? Oh, precious is. Nothing can stand, brother, sister. The world's sinking. She's gone. As snow, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus.
See, be careful that church. See? Veja, seja cuidadosa nisso, igreja. Está vendo? That's what causes all the trouble around this tabernacle here and around others. See? Isso é o que causa todo o problema em volta deste tabernáculo aqui, e envolvendo outros. Está vendo? Be careful that what you're mixing up with. See? Tenha cuidado com o que você está se relacionando. Está vendo? Come right out and either be for Christ or be against Him. See? Saia rapidamente, ou seja, por Cristo, ou seja, contra Ele. Está vendo? Now, this fellow made the alliance and he thought he had done something great. Agora, esse sujeito fez a aliança e ele pensou que ele havia feito algo ótimo. Yet, when he said, isn't there now, before we can go up, we should consult the Lord about this. Todavia, quando ele disse, não há agora antes que nós possamos ir, nós deveríamos consultar o Senhor sobre isto. Now, Jehoshaphat had enough religion left in him and his mistake. Agora, Josafá tinha suficiente religião de resto dentro dele, em seu engano, That he went down there to this king, que ele tinha ido ali até este rei, but he had enough religion left in him to think, well, we ought to at least consult the Lord. porém ele tinha suficiente religião de resto nele para pensar, bem, nós deveríamos pelo menos consultar ao Senhor. Now, Ahab is going right on out without saying a word. Agora Acabe estava continuando bem em frente sem dizer nenhuma palavra. Just his own mechanical, physical, human way of doing things. Apenas sua própria maneira humana, física, mecânica de fazer as coisas. I just wonder right here, church, if that hasn't been a lot of times we've made mistakes. Eu simplesmente me pergunto exatamente quanto a esse particular, igreja, se isso não tem sido, muitas vezes, nós temos cometido enganos. Figuring out and say, well, it ought to be this way. Examinando e dizer, bem, deveria ser desta maneira. And we've said it like that. E nós estabelecemos isso assim. I think that's where a whole lot of the American evangelism is today. Eu penso que é aí onde muito do evangelismo americano está hoje. That we have set it in a form of I'd say, Hollywood evangelism. Que nós o temos estabelecido em uma forma eu diria, evangelismo de Hollywood. Whole lot about glamour. Muito sobre fascinação. We notice the evangelist comes to the platform today. Nós notamos que o evangelista vem até a plataforma hoje and is all puffed out and tells a whole lot of jokes before he starts the preaching. e que coisa! Ele está todo inchado e conta muitas piadas antes que ele comece a pregação. And things like that, and carries on and acts like a clown in the pulpit. E coisas assim, se comporta de maneira repreensível e atua como um palhaço no púlpito. When it comes time to make an altar call, the people don't even see any sincerity to make an altar call by. Quando chega a hora de fazer um apelo ao altar, as pessoas nem mesmo veem nenhuma sinceridade para, através dela, fazer um apelo ao altar. That's right. Isso é correto. That's the reason the world's got in the lukewarm condition today that it's in. Essa é a razão que o mundo tem entrado em condição morna hoje, na qual está. I wonder today. Eu tenho minhas dúvidas hoje. It's just today. É exato. Hoje The church, we tried to send our boys to school to learn psychology. A igreja, nós temos tentado enviar os nossos rapazes para a escola para aprender psicologia. And so forth like that to know how to put over a program. E assim por diante dessa maneira, para saber como levar a cabo um programa. To get in the pulpit to arrange our. Para chegar no púlpito e arranjar o nosso. The message is so enticing that it'll catch the people and catch their attention. A mensagem seja tão atraente que ela apanhe as pessoas e atraia a atenção deles.
And many of great psychologists go out as teachers like that and dramatize and put on a whole lot of something. E muitos grandes psicólogos saem como professores assim, dramatizam e simulam muita coisa. And I just wonder when E apenas tenho minhas dúvidas quando eles... we are always telling of the beauty and the attraction of the church. Nós estamos sempre lhes dizendo a beleza e a atração da igreja. But we fail to tell them, Porém, nós falhamos em lhes dizer: he that will follow me, let him deny himself, take up his cross and follow me. aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. I wonder if we haven't made the beauty of the church too pretty for the fellow that comes in. Eu me pergunto se nós temos tornado a beleza da igreja linda demais para o sujeito que entra. Boa noite com Jesus, igreja. Em nome de Jesus, tá ligado, né, irmão? A escritura de hoje é Mateus 16, do 13 ao 19. Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 19. Nós vamos iniciar com o hino de número 161 do cantorzinho antigo, viu, irmão? Se a irmã tem, não tem? Então, quem saber, me ajuda, viu? Se... Si maior é nada sei sobre o futuro. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será, mas o doce amigo tenho, e minha mão sustentará. Eu não sei sobre o futuro, desconheço o que será, mas quem cuida dos pardais cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, se na prova ou de sabor, sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor. Muitas coisas eu não compreendo, o amanhã, o que será, mas o doce amigo tenho, e minha mão sustentará. Eu não sei sobre o futuro, desconheço o que será, mas quem cuida dos pardais cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, se na prova ou de sabor, sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor.
Essas coisas eu não compreendo. O amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Amém. Graças a Deus. Nós vamos também cantar ainda o número 44. 44, Dó maior. Caminhando pela vida, vi um homem levantar do seu leito sofredor. Vi também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor. Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de eterno amor, que transforma o pecador, glorioso Jeová. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Vi passar o temporal e em bonança prossegui na estrada sem temor. Segurança percebi, confiança recebi pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo pra Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá na cruz. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Amém. Nós vamos para as orações.
alguém tem algum pedido, né? Faça conhecido pelo levantar das mãos. Nós vamos orar para a temporada no Sítio Formoso, temporada no Recanto da Fé e pelo encontro de pastores. Tá bom? O encontro de pastores é em agosto, né, irmão? Tá bom? E nós vamos... Alguém faça conhecido também o seu pedido, né? Pelo levantar das mãos. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós ouvimos, ó Pai, através deste hino, que o Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou. O Senhor ainda é poderoso. Continua poderoso. E continua nos ouvindo, ó Pai, ouvindo orações. Por isso é que nós confiamos, ó Pai. Por isso é que nós oramos e colocamos em Tuas mãos. Porque sabemos que o Senhor é poderoso para nos ouvir, para nos atender. O Senhor não está com seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. O Senhor não está com seus braços cruzados para que não possa atender. Por isso nós confiamos como filho de Deus, como pessoas que confiam em Tua palavra. Nós cremos que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E que o Senhor vai ouvir a nossa oração, Senhor. Que fazemos a oração com todo o coração, com toda a fé que está em nós, sabendo que o Senhor pode atender o nosso pedido, ó Pai. Nós confiamos em Ti e colocamos em Tuas mãos este caderno. Cada nome que está aí, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. E o Senhor atenderá, ó Pai, segundo a necessidade de cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos as bênçãos para cada um de nós nesta noite. Que assim seja para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos para as ofertas. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor essa noite com o evangelista, o irmão Edmar. Somente crer. Boa noite com Jesus. Vamos ler a Bíblia. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias,
e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Senhor, nosso Deus, ao aproximarmos da Tua palavra com temor em nossos corações, Pai, viemos humildemente pedir para que o Senhor vivifique, Pai, a Tua palavra em nossos corações nesta noite. Fala com cada um de nós, Senhor, pois estamos aqui atentos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer através da mensagem da hora. Ó Deus, que o Senhor possa, através da palavra, promover cura aos Teus filhos. Ó Deus, resposta àquilo que nós necessitamos ouvir, Pai. Com perdão dos nossos pecados, humildemente te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podei vos assentar. Deus fez promessas para mim e muitas delas já se cumpriram. Passe o tempo que passar, mas tudo se cumprirá no tempo dele. Ele é o Deus do impossível, do nada tudo pode fazer. Nele vou esperar, sim, vou esperar nas suas promessas. Vou prosseguir, vou até o fim. Vou prosseguir, vou até o fim. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Hoje estou em suas promessas, nas promessas que Deus fez por mim. Me tirou do deserto, exaltou no tempo certo,
mais uma vez. E se estás desanimado, um convite quero te fazer. Vem aos pés do Salvador, pois Ele com amor está a te esperar. Vou prosseguir, vou até o fim. Vou prosseguir, vou até o fim. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Não é a morte, não é a prova, não é a dor que vai fazer eu desistir. Com Cristo vamos prosseguir. Amém. Graças a Vamos prosseguir até o fim, porque não tem como receber o que temos recebido e voltar atrás. Mas vamos até o fim. O profeta de Deus pregou a mensagem: Cristo é um mistério de Deus revelado. E a partir do parágrafo 212, ele diz sobre a palavra revelação, buscando do dicionário, né, Webster, ele diz: revelar é fazer conhecido, tornar conhecido. E especialmente o Webster diz, em verdade divina, fazer conhecido, tornar conhecido em verdade divina. Essa revelação significa. A revelação é a maneira de Cristo de dar-se a conhecer a sua igreja. Agora notem, ele deu-se a conhecer a Pedro. Se vocês quiserem anotar isso, quiserem lê-lo, em São Mateus, capítulo 16, verso 15 e 17, foi a escritura que nós lemos. Quando eles vêm do monte da transfiguração, ele diz: quem dizem os homens ser eu, o Filho do Homem? Uns dizem: eles pensam que tu és Elias. Outros dizem que tu és um dos profetas, Jeremias ou algum deles. Porém, não foi isso que ele perguntou. Ele disse: quem vós pensais que eu sou agora? Agora, aí está a igreja com a qual ele está falando. Eles disseram o que os outros achavam, pensavam a respeito de Jesus. Então Jesus virou para os seus, para a igreja, e disse: e vós, o que dizeis que eu sou? O que pensam os homens que eu sou?
Hoje, ele é um filósofo, esta religião social, ele foi um homem bom, nós cremos que seu ensinamento é correto, é um assunto para ser vivido. Eu acho que faria todos nós melhores se nós vivêssemos. Nós deveríamos ter nossas igrejas, assim por diante. É um Papai Noel, como uma história de Papai Noel. O profeta diz que muitos têm apenas uma concepção mental sobre Jesus e não o conhecem por revelação. Apenas uma concepção intelectual, conhecem a Deus somente nesta rasura. Mas o profeta continua dizendo: não são expressões de alguma igreja que nós deveríamos expressar algo. É uma vida que você mesmo não vive. Porém, ele entra em você e vive por si mesmo. E você se torna um prisioneiro de nenhum ser de intelecto humano absolutamente, mas você é guiado pelo Espírito. Coisa boa é você ser guiado pelo Espírito de Deus. Pedro não deu aquela resposta ao Senhor segundo ao intelecto humano ou ao que os outros pensavam a respeito de Jesus. Mas o que ele falou foi segundo a revelação divina a qual ele teve. Ou seja, o Senhor Jesus foi revelado a ele o que ele realmente era. E não apenas um pensamento, uma concepção mental. Aí o profeta vai aqui no parágrafo 225. Agora observem. Ele disse: quem vós dizeis que eu sou? Ele está perguntando à igreja, seus 12. Dentre os milhões daquele dia, ele perguntou a 12, sua igreja. Não eram muitos, né? Dentre muitos ali, Jesus aqui na terra, a igreja dele, 12. Não eram muitos, né? Começou com uma grande multidão, é certo. E a coisa foi afunilando, até que chegou aquele momento crucial aonde ele lançou um tropeço para aqueles que também estavam ali, mas não eram, tropeçassem e saíssem. O profeta diz: Deus lança tropeços para que aqueles que não são se manifestarem e saírem, e aqueles que são permanecerem. São pedras de tropeço. Ah, mas Deus lança tropeço, pedra de tropeço? Sim, Ele faz estas coisas. Mas ali estava 12. Aí o irmão Brana continua: dos milhões nos dias de Noé, ele perguntou a 8. 8, somente 8. A igreja é sempre a minoria. Dias de Noé, 8 almas. E ele disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Vejam,
onde 8 almas foram salvas. Eu não digo que vai haver 8 almas salvas agora. Não entenda isso tudo errado. Eu nunca disse isso. Eu não sei quantas vão ser salvas nisso. Esse último momento para raptar esse pequeno grupo será um grupo pequeno. Eu lhes direi isso, pois estreita é a porta e apertado o caminho, mas poucos haverá que a encontrarão. Porém, quando o grande corpo resgatado através de todas as eras subir, todas as eras, é então que vai haver um grande trono ali. Apocalipse 7 expressa isso. Grande número que ninguém podia contar. Então, o rapto tem eleitos em todas as eras. Todas as eras têm eleitos que vão ressuscitar para o rapto. Eles estão na 6ª dimensão aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós que estamos vivos aqui, também estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles só estão em outro lugar, em outra dimensão, mas eles estão esperando também, porque eles serão ressuscitados no corpo glorificado. E nós seremos transformados. Então, ali, naquela grande ocasião, serão os eleitos de todas as eras, desde Éfeso, começando com o mensageiro Paulo, todas as eras até a nossa, que é a última era. Existem os eleitos. E o irmão Brana diz que agora, como ele diz assim, nesse último momento, para raptar esse pequeno grupo, será um grupo pequeno, como ele diz aqui. Porém, o grande corpo resgatado através de todas as eras subir, é então que vai haver um grande trono ali, Apocalipse 7, um grande número que ninguém podia contar. Através de todas as eras tem subido aqueles que têm andado na luz da Bíblia, até onde ela lhes foi revelada. Ou seja, todos aqueles que ficaram com a mensagem, o mensageiro da sua era, com a luz daquele dia, então eles estão incluídos aqui. Ah, mas Lutero, João Wesley, eles não receberam toda a luz. De fato, não receberam. Eles tinham parte da luz. O irmão Brana vai falando aqui que essa luz ela vai se desencadeando degradamente. Deus foi dando luz, foi dando luz, foi dando luz, até chegar à última era, onde nós receberíamos a luz completa, a coisa completa. Como o próprio profeta Zacarias profetizou, no tempo da tarde haverá luz. Estamos no tempo da tarde, e a luz raiou sobre nós. A mensagem da hora raiou sobre os filhos de Deus. E então, esta semente que está em você, ela manifestou o que está aí dentro. Mas
Agora nós sabemos que Wesley tinha mais luz do que Lutero. Nós sabemos que o Pentecostes brilhou ainda mais que Wesley. Montbran faz aquela comparação da carroça, né? Carroça, o homem saiu da carroça, foi para o automóvel, foi para o avião e depois foi para o foguete. Foram ali, a carroça, primeiro, ele compara com a mensagem de Lutero. Depois veio o carro, o automóvel, a mensagem de Wesley. Depois veio os pentecostais. Agora é o avião. Agora alcançamos as alturas, né? Mas ficou só nisso? Não. Aí vem o foguete, que é a mensagem da última hora. A mensagem de Elias é o foguete levando os astronautas de Deus. Aleluia! Você é um astronauta de Deus? Certamente nós sabemos que brilhou mais, porque isso simplesmente se desencadeia gradativamente, como se desencadeou ali através dos profetas e assim por diante, até que foi perfeitamente dada a conhecer a divindade corporizada em Cristo. E agora o Cristo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer. A coisa toda é a revelação de Deus para levar Eva de volta para a sua posição correta com seu marido. Notem, Deus é o marido da igreja e a igreja é sua noiva. Pedro, quando ele chamou, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora observem, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, diz o qual significa o filho de Jonas, vem? Bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca revelaram isto a ti. Nunca o aprendeste em alguma escola, mas meu Pai que está nos céus revelou isto a ti. Notem o que ele disse a ele. Sobre essa pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus que havia recebido luz. Toda semente de Deus predestinada, esta luz tem que chegar a ela. E toda semente predestinada, ela manifestará quando esta luz brilhar sobre ela. E ali estava Pedro, aquela semente predestinada, dizendo aquilo por revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A quem foram entregues as chaves do reino, sobre esta pedra de revelação de quem Jesus Cristo é, Ele é o pleno Deus manifestado. Sobre esta pedra, não Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele sendo a segunda pessoa, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno jamais a derrubarão, jamais prevalecerão contra ela. Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, uma revelação de Jesus Cristo. E a igreja, a verdadeira igreja, está edificada neste fundamento dos apóstolos e dos profetas, edificados não sobre um pensamento humano, mas sob a revelação de Jesus Cristo.
O que é o novo nascimento, então? Você diria, bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. O que é o novo nascimento? Você guardou isso? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente a você. Quer repetir isso comigo? O que é o novo nascimento? A revelação de Jesus Cristo pessoalmente a você. Deus, o Senhor Jesus Cristo tem se revelado pessoalmente a você? Tem. Através da sua mensagem, Ele tem se revelado a nós, a mim e a você. Estão vendo? Não que você se uniu a uma igreja, você apertou uma mão, você fez algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras apenas. Porém, Cristo, a Bíblia, Ele é a palavra que foi revelada a você. Cristo, isso aqui, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo revelado a você neste dia. É Ele revelado a você. Não importa o que alguém diga, não importa o que aconteça, é Cristo. É Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. E disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? A igreja, que está edificada sob esse fundamento. As portas do inferno não prevalecerão, não triunfarão sobre a igreja do Deus vivo, que tem a revelação de quem Jesus Cristo é. Quer você dar glória a Deus? Aleluia! Graças a Deus. Você diz, bem, eu sou luterano, eu sou um batista, ou um presbiteriano. Isso não significa, o irmão Brana estala os dedos. Isso para Deus. Nada. Ah, eu pertenço a tal e tal. Isso não significa nada para Deus. Nem um estalo de dedos. Que é isto? É Cristo sendo revelado. E Ele é a palavra. E quando a palavra é revelada, ela expressa a si mesma. Esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo. Foi expressar a si mesmo para tomar as suas próprias leis e viver de acordo com suas leis, cumprir a sua lei pela morte. E Cristo, Deus, morreu em carne, a fim de condenar o pecado na carne, para que Ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa e redimida, que crerá somente na palavra de Deus. Não a trocará, você não troca isso por nada. A noiva que foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, que tem essa revelação, ela não troca isso por nada. Como fez Eva, por concepções intelectuais do homem. Veem vocês isso? Essa é a ideia de Cristo.
Essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isso. Se um homem diz que é nascido de novo e tenta colocar estas promessas de Cristo nestes últimos dias para alguma outra era, fazendo o Cristo ontem, mas não hoje, então esse homem ou essa pessoa tem estado em uma ilusão causada por Satanás. Quantos estão vivendo nesta ilusão de Satanás? Mas não, para nós que temos recebido a luz, recebido a verdade da Bíblia, que é a mensagem da hora, isso não é uma ilusão, isso é real para você. Isso tem feito de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso tem feito de você uma nova criatura, levado você ao novo nascimento, levado você a obter o batismo do Espírito Santo, tornando Deus real hoje. Não apenas um Deus ontem, um Deus da história apenas, mas o mesmo ontem e hoje. Hoje, nos nossos dias, no tempo presente, Ele é o mesmo hoje. Como Ele foi ontem, Ele é hoje. E é eternamente. Ele é o mesmo. Oh, esta revelação tem feito isto por nós. Nós temos visto Deus manifestado hoje, não somente na história. É bom, eu estava ouvindo esta semana o pastor Joaquim Gonçalves no programa de rádio, ele falando sobre as eras, foi passando. Hoje, muitos vivem da mensagem de dias passados. Hoje tem gente que vive da mensagem de Lutero, vivendo da mensagem de Wesley, uma coisa que já passou. Deus andou, Deus trouxe mais luz. O pastor Joaquim falou assim, ele usou essa expressão, e eles estão hoje como hienas em cima daquelas carcaças, coisa que já passou. Sendo que nós temos o alimento fresquinho, o alimento da hora, o alimento de águia. Este aqui é o alimento de águia. E não uma ilusão. A mensagem deles foram para o dia deles. É aqueles que creram na mensagem deles foram salvos. Agora hoje é igual o maná lá no Antigo Testamento. Eles tinham que apanhar ali a porção para eles comerem no dia. Era o maná, eles escolhiam para comer naquele dia. Se eles pegassem para comer no outro dia, guardassem, vou guardar às vezes um dava desperto lá, vou pegar um pouco mais, vou guardar para amanhã. O que acontecia? No outro dia estava podre, aquilo estava estragado, não servia mais. E assim é a mensagem, Deus vai dando luz, vai dando luz. Quem comeu nos dias a mensagem de Lutero, de Wesley, pentecostais, eles foram salvos, eles creram naquela mensagem. Mas hoje somos nós, aqui estamos nós, e cremos na mensagem deste profeta, do último mensageiro. Aleluia, graças a Deus. Jesus disse em São Marcos 16, estes sinais seguirão aos que crerem.
em todo o mundo e para cada era. Aleluia. Os sinais estão te seguindo? Você crê na palavra de Deus? Você crê na mensagem do dia? Então é a promessa de Deus que os sinais te seguiriam. Não foi isso que Jesus disse? Esses sinais seguirão aos que crerem. E o profeta diz, para cada era, expulsando demônios, falando em línguas, todas essas grandes manifestações dos dons que seguiram, eles seguirão, não eles talvez sigam, eles devem seguir, eles seguirão. Amém? Você é um crente, você crê na palavra de Deus, você crê no enviado de Deus, os sinais estão te acompanhando. Os sinais te seguem também. Não talvez vai te seguir, não. Os sinais estão te acompanhando. O novo nascimento, parágrafo 240. O novo nascimento é Cristo, é a revelação. Deus tem revelado a vocês esse grande mistério. E isso é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando-a através de sua palavra pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez, fazendo a palavra manifestar? Oh, se a igreja tão somente soubesse a sua posição, não saberá, ela saberá um dia, e então o rapto se irá quando ela souber o que ela é. Quando ela souber, quando esta noiva souber o que ela é, então o rapto sucederá. Temos que tomar nossa posição, irmãos. Cada eleito de Deus tomar a sua posição como a semente predestinada. E você saber quem é você. Você tem esse consentimento. Eu sei quem eu sou. E então você se porta como um filho de Deus, como uma filha de Deus, como uma semente predestinada. E nada poderá parar diante de você. E só uma coisa nos aguarda: o rapto, o arrebatamento. Aleluia! Você diz, irmão Brana, isso não é, sim, é desse modo, é a verdade. Vocês notaram Paulo? Paulo nunca conheceu a Jesus fisicamente. Paulo não estava lá. Ele não foi um discípulo ali, andou com Jesus. Ele não conheceu Jesus fisicamente como os demais, Pedro, Tiago, João. Ele não conheceu Jesus fisicamente. A única maneira como Paulo conheceu foi por uma revelação. Foi por uma visão, está correto? Paulo somente conheceu a Jesus pela revelação, exatamente como Pedro. Pedro andou com Jesus, conheceu Jesus fisicamente. Mas quando ele disse ali, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele não falou aquilo segundo os seus pensamentos humanos, porque ele estava andando com Jesus, porque ele comia com Jesus, não foi por causa disso não, mas foi por causa da revelação que foi dada a ele.
Paulo nunca esteve ali com Jesus fisicamente, mas através da revelação que ele teve, ele sabia quem era Jesus. Paulo somente conheceu a Jesus pela revelação, não é porque comeu com Jesus, não é porque andou com Jesus. Pedro o vira em carne, mas não o conhecera pela carne. Muita gente só conhece a Jesus segundo a carne. Entra aquilo que o profeta falou lá no início. Ele foi um filósofo, os seus ensinamentos são bons, realmente devemos seguir isso, é uma boa coisa, é uma boa religião. E somente isso. Conhecem a Jesus simplesmente segundo a carne. Mas ali estava Paulo, que nunca havia andado com Jesus, mas o conhecera através de uma revelação divina. Que experiência Paulo teve, não? Imagina ali, Paulo, doutor na lei, e ali saiu, ele foi ensinado nos pés de Gamaliel, um dos maiores filósofos ali do dia, os pés de Gamaliel, recebeu grande instrução, e ali saindo ele para ir perseguir os cristãos, pensando que estava fazendo uma obra para Deus. Quantos estão assim, pensando que está servindo a Deus, pensando que está fazendo a obra de Deus, por estarem em um movimento, uma denominação, pensando que estão servindo a Deus? Ali estava Paulo, na sua sinceridade. Eu vou pedir uma carta e foi atrás perseguir os cristãos. Mas no meio do caminho, ali vem aquela coluna de fogo. Essa mesma coluna de fogo que foi fotografada sobre a cabeça do profeta de Deus, o irmão William Marion Branham, foi a mesma coluna de fogo que parou ali diante de Saulo e derrubou ele no caminho e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele falou assim: quem és tu, Senhor? Olha, estou adiantando, mas depois nós vamos ler aqui o irmão Branham falando isso. Paulo, sendo um judeu, ele jamais falaria aquilo. Olha, quem és tu, Senhor? Mas aquela voz diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ali estava ele teve aquela tremenda revelação, ali ele teve aquela experiência com Jesus, ele se encontrou com ele lá naquele caminho, ele nunca havia estado com Jesus fisicamente, mas depois daquilo, você pode ler lá em Gálatas, se não me engano, capítulo 1, verso 9, por ali, Gálatas, ele vai e fala assim que ele, depois que aconteceu estas coisas, o que ele fez? Ele foi para o deserto, ele foi lá para a Arábia e ficou lá por 3 anos analisando aquilo que ele havia recebido com a palavra de Deus. Ele ficou 3 anos lá, analisando aquilo, e ele saiu de lá pregando. Ele falou assim: eu não fui consultar carne nem sangue. Ele não foi lá em Jerusalém para encontrar com Pedro, com os demais apóstolos, ele recebeu aquela revelação divina e ele saiu pregando, sem nunca ter encontrado com os outros discípulos,
saiu lá batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, por causa que ele não conheceu a Jesus segundo a carne. Mas ele conheceu, ele teve aquela experiência com Deus, ele conheceu Jesus, foi revelado a ele. E ele saiu dali e foi pregar, batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois ele foi lá em Jerusalém, quando ele se encontrou com Pedro e os demais apóstolos. Tudo que ele pregava estava de acordo com o que os apóstolos que estavam com Jesus, que receberam a comissão ali direta de Jesus, eles também estavam pregando. Era o mesmo evangelho. O mesmo evangelho que Paulo pregava ali era o mesmo que os apóstolos estavam pregando. Ah, mas onde que Paulo recebeu isso, meu Deus? Foi por causa da revelação. Oh, Jesus tem se revelado a nós nesse dia. Porque nós temos recebido o mesmo evangelho que Pedro pregou, o mesmo evangelho que Paulo pregou. Nós temos recebido o mesmo evangelho. Por isso que era necessário o profeta vir nesta última era. Como as escrituras diz que no tempo da tarde haveria luz. E no decorrer das eras, tudo que foi perdido, a igreja começou lá no dia de Pentecostes, eles saíram batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ver isso lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos 2:38 foi o primeiro, a ordem ali de Pedro dizendo àqueles que ouviram o sermão. Pedro pregou ali uns 15 minutos e eles compungiram no seu coração e eles disseram: varões, irmãos, o que nós devemos fazer? Pedro, que tinha as chaves nas suas mãos, Jesus disse para ele: olha, eu te dou a chave do céu, e tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. E Pedro pegou as chaves ali no dia de Pentecostes, e ele abriu e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! E ali ele abriu, ali foi com a revelação, ele abriu as chaves, ele estava com as chaves na mão e ele abriu aquilo. E as pessoas foram batizadas. Oh, e nós recebemos o mesmo evangelho. A igreja, no decorrer das eras, ela foi perdendo. No ano de 325 depois de Cristo, lá no concílio de Niceia, eles mudaram a forma de batizar. Até lá, a igreja, todos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ali no concílio de Niceia, eles começaram a injetar algumas coisas para unir a igreja, o Estado, e começaram então a unir ali os pagãos com os cristãos, e quiseram passar ali algo para enganá-los. Não, vamos fazer o seguinte, vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês não têm os deuses aí também? Pagãos, os deuses pagãos, vamos unir tudo aqui. Agora é uma só fé, vamos colocar aqui, é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 deuses. Isso é paganismo. Mas ali estava, aqueles verdadeiros cristãos não foram enganados. E a igreja foi se perdendo no decorrer das eras, mas Deus foi dando luz. Como o profeta diz, veio Lutero com a sua mensagem de justificação, e aqueles que creram na sua mensagem foram salvos. O justo viverá da fé. E Lutero teve aquela revelação e ele trouxe aquilo para o seu dia. Depois veio João Wesley com a santificação, sem a santificação sem a qual ninguém pode ver a Deus, e ele começou a pregar aquilo, e aqueles que creram na mensagem de João Wesley, eles foram salvos.
Mas eles não tinham a coisa completa. Lutero, eles não batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham a coisa completa. Mas no tempo da tarde haveria luz. Deus enviou o profeta Elias de Malaquias capítulo 4 para restaurar todas as coisas. E ele veio para restaurar a fé para a sã doutrina, a fé que iniciou lá no Pentecostes, nos levando a crer como os apóstolos criam, a batizar como eles batizavam. Aleluia! Você não se sente feliz por isso? Nesta última era, você é um bem-aventurado, irmão. Nós somos bem-aventurados por crermos nesta mensagem. Então, você vê lá, o próprio Senhor Jesus dizendo lá em São Mateus, eles perguntaram assim, mas por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Jesus respondeu para eles, na verdade vos digo que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Antes da vinda dele nas nuvens, antes dele vir ao encontro, ao nosso encontro, o rapto, ele prometeu enviar Elias. Aleluia! Elias trazendo ali a mensagem de Elias, né? O profeta trazendo a mensagem de Elias, ministério de Elias, filho do homem, e sétimo anjo. Aleluia, a coisa completa. A noiva tem a coisa completa. Aleluia. Nós temos visto Ele como Ele é. Ele tem se revelado a nós como Ele é hoje. Pedro vira em carne, mas não conheceu pela carne. Porque Jesus assim disse, a carne e o sangue não revelaram isto a ti, mesmo a minha própria vida não revelou isto a ti, mas meu Pai que está no céu revelou a coisa a ti, porque Ele é a palavra de Deus, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro não conheceu pela carne, o homem andou com ele, o tocou, tudo mais. Pedro andou com ele, mas ele não conheceu Jesus segundo a carne, mas foi pela revelação. Paulo teve algo maior do que qualquer um dos apóstolos. Eles disseram, bem, eu tenho mais da revelação do que você, Paulo, porque você sabe, eu andei com ele, eu fui pescar com ele, um dia eu ouvi falar, ele se sentou num barco comigo e realmente me falou, vamos aqui, pesquemos nesse lugar, nós teremos mais peixe, nós fizemos isso, está vendo? Nós o vimos fazer coisas. Isso não significa nada. Porém, Paulo viu depois que ele foi morto. Paulo se encontrou com ele naquela coluna de fogo, irmão. Depois que Jesus havia sido morto, ressuscitou. Paulo viu Jesus na coluna de fogo. Olha só, o viu depois que ele foi morto, enterrado, ressuscitou, expressou a si mesmo na coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Aquela mesma coluna de fogo lá que tirou o povo do Egito. De dia era a nuvem, à noite era a coluna de fogo, que ela avançava, Israel avançava atrás. Era a coluna de fogo. É a mesma que apareceu para Moisés lá na sarça ardente. É a mesma que apareceu para Paulo lá no caminho para Damasco. Quem era? O Senhor Jesus Cristo. E ela tem se manifestado nos nossos dias através do ministério de Elias.
essa fotografia aqui não é, o irmão Branco falou, não sou eu aqui, mas o Senhor Jesus Cristo tirou uma foto junto comigo. Nós não temos essa foto aqui como adoração, nós não adoramos o homem, nós não adoramos, não, mas nós temos isso aqui como um testemunho. Olha a coluna de fogo ali que guiou. Olha, se nós tivéssemos hoje a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel, a fotografia lá, você não ia querer ter ela na parede? Você não ia querer? A coluna de fogo que derrubou Paulo lá no caminho de Damasco? Mas você tem ela, é a mesma. É a coluna de fogo que guiou e ela está presente aqui hoje. Essa coluna de fogo está aqui hoje, vindicando esta mensagem. O mensageiro já partiu. Ele partiu, mas a sua mensagem está aqui. E os sinais acompanham aqueles que creem. Você crê nisso? Os sinais acompanham a coluna de fogo, está aqui hoje. Os sinais acompanham. Esta mensagem está tão viva como nunca, irmãos. Aleluia. Paulo sendo um judeu, aqui ó, Paulo sendo um judeu jamais teria chamado isso Senhor, a menos que ele tivesse visto a expressão. Ela regressou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele disse, Paulo, em outras palavras, eu sou o mesmo Deus hoje que eu fui ontem. E Deus vindo através desta mensagem hoje, Ele está dizendo para você. Aí você diz o seu nome. Aí Ele está falando assim, Edmar, eu sou o mesmo Deus que eu fui ontem. Ele está dizendo para você também, eu sou o mesmo Deus que eu fui ontem. Graças a Deus. E aqui estou eu na mesma luz, a mesma coluna de fogo com a qual Moisés falava na sarça ardente. É a mesma coluna de fogo. Não é de se admirar que ele pudesse separar a lei da graça ali no livro de Hebreus, como ele encontrou com essa mesma coluna de fogo. Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aqui está ele hoje, da mesma maneira, pela mesma coluna de fogo, expressando-se e vindicando-se o mesmo, revelando o mistério de Deus que tem estado oculto desde a fundação do mundo. Toda a revelação, tudo que no decorrer das eras, tudo, esse profeta veio com esse ministério para restaurar todas as coisas. E nós estamos descansados nisso, irmãos. Como aquela grande multidão, quando o irmão Brana foi levado lá na sexta dimensão, e ali aquela grande multidão, e eles disseram, um dia você vai ter que responder por aquilo que você pregou. E ele falou assim, e os de Paulo? Paulo também está nessa mesma posição, ele também vai ter que responder por aquilo que ele pregou, por aquilo que ele ensinou? Sim, vai ter que responder. Aí ele disse assim, então, se os de Paulo entrar, os meus também vão entrar, porque o que Paulo ensinou, eu também ensinei. Onde Paulo ensinou, eu também ensinei. Graças a Deus, aquela multidão gritou assim, nisso estamos firmados, nisso estamos descansados. Graças a Deus, aleluia. Paulo somente o conheceu por revelação. Pedro conheceu por revelação.
Ele andou com ele, falou com ele. Portanto, você pode estabelecer esta palavra. Eu tenho acabado de dizer que ele era a palavra. Agora, um erudito pode se sentar e ler essa palavra até que ele simplesmente possa amarrar a sua mente de qualquer forma. Se ele desejar fazê-lo, porque ele é um inteligente, um brilhante. Tome um sacerdote católico, ou algo assim, um teólogo verdadeiramente bem treinado na Bíblia, irmão, um batista, um presbiteriano ou algo, ele fará você pensar que você não sabe nada. Quando se trata de conversar, porque ele o tem conhecido na carne, a palavra. Não é conhecer a Bíblia, não é citar a Bíblia de cor, não é, eu conheço a Bíblia, eu conheço cada versículo da Bíblia, eu sei citar tudo de cor, eu sei citar cada parágrafo da mensagem. Não é isso não, irmão. Mas é você conhecê-lo, como ele é, quem ele é. Conhecer o autor desta Bíblia, conhecer o autor desta palavra. Ele se revelar pessoalmente a você, irmão. Isso é um novo nascimento. Não é conhecer ele na carne, no intelecto. Não. Porém, a única maneira pela qual você é salvo é por conhecer a Bíblia toda. É a maneira pela qual você é salvo? Conhecer cada parágrafo da mensagem? Não, isso não faz muita coisa, não. Mas a maneira pela qual você é salvo é por conhecê-lo. Conhecê-lo por revelação. Se eu puder posso tomar a doutrina presbiteriana, amarrar a você pentecostal até que você não perceba. Eu posso tomar a doutrina batista, mostrar a vocês pentecostais 1 milhão de coisas das quais vocês não sabem nada. Mas não é isso. Essa não é a igreja, não é a sua igreja. Não é? Por isso que eu não gosto de ficar debatendo com ninguém. Você tentar. Você vai encontrar muitos com argumento. Ele tem muito argumento. É o argumento batista, é o argumento pentecostal, é o argumento disso, daquilo. Não, irmão, eu quero saber o seguinte: se eu tive essa experiência com ele, se eu conheci ele através da revelação. Sua igreja é ele mesmo revelado. Você é ele mesmo revelado. Amém? Vocês veem isso? É expresso pela própria palavra que ele é Deus. Vem? Porém, para nós encerrarmos, parágrafo 265. Porém, a revelação vem através do sangue. Veja, através de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus, o sangue criador no ventre de Maria, e Paulo o conheceu por revelação. Assim é como nós o conhecemos hoje. É tão somente a única maneira como você poderia conhecê-lo. Não dizer, eu sou metodista, isso não significa nada. Eu sou um batista, isso não significa nada. Eu sou um católico, isso não significa nada. Eu sou do tabernáculo da fé, isso não significa nada. Porém, pela revelação que Deus tem revelado a palavra para você. Aleluia, é através da revelação. Ele tem se revelado a você. Ele é a palavra. E a palavra, como você sabe que ela é revelada,
ela mesma vive e se expressa através de você. Oh, graças a Deus! Você vai vivendo a ponto que essa palavra, ela se torna você e a palavra se torna a mesma coisa. E aí é Deus andando na terra novamente, através de você, irmão, através de você, irmã. E não apenas um conhecimento raso, mental apenas, falando, eu conheço a Bíblia, eu conheço a mensagem, apenas de uma forma mental, uma concepção mental, mas não, você o conhece através da revelação, ele se revelou a você, e você e ele se tornaram um, você se torna a palavra, aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? Deixe isso entrar no seu coração. Deixa isso entrar em você. Aleluia! Esta revelação. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu estou feliz por ser um dos pequeninos ao qual isto foi revelado. Deus se fazendo conhecer através da mensagem de Elias, através da mensagem do 7º anjo. Aleluia! Graças a Deus. Quer você glorificar a Deus? Fica de pé e dá glória a Deus. Glorifica o Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Praise the Lord. Hallelujah. Graças a Deus por mais este culto que tivemos. E está nos visitando nesta noite o irmão Urias e Lucena. Estão ali atrás. São de Boituva. Amém? Deus abençoe os irmãos. São bem-vindos em nosso meio. Amém? E chegamos ao final de mais este culto. Diga um ao outro, o Senhor te abençoe e até domingo, amanhã, se o Senhor nos permitir, a partir das 7h30 da manhã, com a escolinha das crianças. Amém? Deus abençoe a todos e está encerrado. Eu estava olhando com os olhos da fé e ao meditar em meu coração
Eu vi uma cruz sendo carregada e um homem cansado a cair no chão. Uma multidão que eu acompanhava trazia martelo e cravo nas mãos. Só não vi ninguém que pudesse livrar aquele inocente da condenação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus. E aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava eram malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Ele continuou a sua jornada em rumo ao Gólgota e sua missão, demonstrando ali todo o seu amor ao mundo perdido e sem salvação. Jesus amoroso não se maldizia, todos perdoava em seu coração, e somente assim podia trazer ao homem perdido essa salvação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus. E aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava eram malfeitores. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor.